sempre que as pessoas me perguntam, fazer mágica é fácil? Eu falo, fazer é. Mas apresentar, e essa é a diferença. Você pode comprar um número pronto e fazer. Mas se você apresentar de uma forma onde você envolve as pessoas, é diferente. Eu acho que é isso que é o diferencial do mágico, de um mágico que faz e de um que apresenta. Beleza? Bora. Eu vou baixar um pouquinho a minha câmera, ok? Só pra gente, porque tem um baralho aqui. Vai que a tela é toda sua agora. Bora. Então vamos lá. Bom, eu sempre falo que, já que é pra contar uma história de quando eu comecei na mágica, eu brinco dizendo que quando eu era um garoto, eu fui a um circo e eu fiquei encantado com o mágico. E talvez foi ali que eu queria aprender mágica. E aí eu fui conversar com esse mágico no final do show e disse muito do que eu queria, né? Eu queria muito aprender, queria ser mágico. E esse mágico olhou nos meus olhos e ele falou assim, legal, eu vou te dar um baralho. Ele me deu um baralho. E quando eu cheguei em casa, o estranho é que quando eu olhei esse baralho, ele era um baralho de cartas brancas. De brancas dos dois lados, tá? Vou virar aqui, ó. As cartas, elas não tinham face e não tinham dorso. Eu fiquei, claro, chateado, porque perguntei pra mim mesmo naquele dia, mas o que eu vou fazer com um baralho de cartas brancas? Eu voltei no circo, no outro dia. E aí, conversando com o mágico, eu disse, olha, você me deu um baralho, eu achei que era um baralho que dava pra fazer alguma coisa, mas não dá nem pra jogar. As cartas, elas são brancas, dos dois lados. E aí ele disse pra mim o seguinte, falou, olha, pra você ser mágico, você tem que acreditar. Então volta pra sua casa, acredita que a mágica pode acontecer, e faz o seguinte, quando chegar na sua casa, pensa numa carta. Eu falei, tá bom. E foi o que eu fiz. A primeira vez, eu mostrava pro mágico que eu podia cortar esse baralho várias vezes, em vários lugares, e nada acontecia. Tanto de um lado, como do outro lado. E aí, quando ele falou pra eu acreditar, eu fiz isso. Eu fiquei com uma força de vontade, acho que tão grande de aprender mágica, que eu pensei numa carta. Naquele dia, eu tinha pensado num 6 de espadas. E quando eu corto, o 6 de espadas aparece. Não só aparece o 6 de espadas, mas o único problema é que o 6 de espadas, ele só tinha face, mas não tinha dorso. No fundo do baralho também aparecia um dorso, só que esse dorso, ele não tinha face. E as demais cartas, elas continuavam ainda, não sei se dá pra ver, completamente em branco. Dos dois lados. Falei, então já sei. Vou pensar numa segunda carta. E fiz isso. Só que dessa vez, em vez de pensar no 6 de espadas, eu também tinha pensado numa dama de espadas. E ela também aparece, mas com o mesmo problema. Era uma dama de espadas que não tinha dorso, só tinha a face. Um dorso que continuava a aparecer lá no fundo do baralho, mas ainda era só dorso, sem a face. E as demais cartas continuavam ainda totalmente em branco. Então o que eu fiz? Eu falei, já que eu pensei em duas cartas, elas apareceram, por que eu não penso num baralho? Porque o baralho é um conjunto de cartas. Se eu pensar num baralho, talvez eu faça algo diferente. Foi o que eu fiz. Naquele dia, minha força de vontade foi tão grande, que quando eu comecei a pensar no baralho, comecei a passar as cartas, era um baralho completamente completo. Face, dorso. Eu podia cortar esse baralho agora em qualquer lugar, quantas vezes eu quisesse. E as cartas estavam ali, ó, na minha frente. Todas ali. E foi onde eu entendi que o segredo dessa mágica não é difícil, não. Se você pensa numa carta, ela aparece. Se você pensa num baralho, ele também aparece. Mas se você deixar sua mente limpa, sem pensar em nada, pronto, o baralho volta a ficar em branco novamente. Tanto de um lado, como do outro lado. E foi dessa forma que eu aprendi a fazer mágica.